Olá pessoal, meu nome é Viviane, sou formada pela PUC Paraná e pós-graduada pela Federal do Paraná. Estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre a contabilidade em si. Para a gente entender um pouco a contabilidade, primeiro a gente precisa entender de onde ela surgiu, qual é a história dela. Então, assim, conforme o professor Sérgio Dildícibus, a contabilidade é tão antiga quanto o próprio homem que pensa, e é nisso que a gente vai estar trabalhando hoje. Os primeiros registros da contabilidade eles são datados de 8000 a.C., em Urk, uma cidade da antiga Mesopotâmia. É, é, Hoje ele seria o atual território do Iraque. Urk era o centro da civilização suméria. Esses primeiros registros contábeis constituíam-se em fichas de barro guardadas em jarros, que eram utilizados para a contagem do patrimônio. Além disso, na Idade Antiga, a gente teve a colaboração dos egípcios, que a gente pode estar vendo o mapinha ali do lado, de todo o dinamismo que eles tinham, e os gregos, que eram a civilização mais evoluída politicamente da Idade Antiga. Porém, os romanos eles tiveram uma contribuição muito interessante nessa época. Por quê? No nível da administração deles, no governo romano, tinha um cara que se chamava Contador-Geral do Estado. Ele controlava as finanças imperiais e era um dos mais importantes membros da máquina do governo. E também, durante essas escavações, essas procuras, o que eles conseguiram encontraram lá? Eles encontraram livros, documentos chamados Ratil, que foi daí que surgiu o nosso livro Razão. Na Idade das Trevas, ou Idade Moderna, com o retrocesso das atividades comerciais, porque a gente tem que entender que na Idade Moderna, no início da Idade Média, ocorreram as invasões bárbaras e ninguém queria ficar negociando por aí com medo de ser atacado pelos bárbaros. E você vai falar assim, poxa, mas lá não aconteceu nada? Não, na Europa não aconteceu nada. Porém, aqui na América do Sul, os Incas desenvolveram nesse período um sistema de contabilidade, os quipós. Estes eram de lhama ou opaca, que, através de nós, registravam quantidades úteis para a administração do Império Inca. Mas assim, com o final das invasões bárbaras e a retomada do comércio, foi necessário um desenvolvimento da ciência contábil, como uma forma de controlar o fluxo comercial em expansão. Tem que entender que depois disso aconteceram várias coisas. E as cidades portuárias que mais se desenvolveram estavam no norte da Itália, que era Gênova, Veneza e Florença. Elas desenvolveram modos de forma diferenciada a utilização do método das partidas dobradas, ou seja, registros das operações mercantis mostrando a origem e aplicação dos recursos. Já na Idade Moderna, devido às novas rotas comerciais estabelecidas pelas grandes navegações, ou seja, a descoberta da América, foi necessário que as nações que conduziam essa expansão elas tivessem uma técnica contábil mais desenvolvida. E a que eles procuraram utilizar foram as técnicas do norte da Itália. Bom, essas técnicas vocês podem ver aqui pelo mapinha do lado, as novas rotas comerciais que foram estabelecidas. O grande difusor dessas técnicas contábeis foi o Frei Luca Pacioli. O Frei Luca Pacioli, ele teve a primeira edição de uma obra dele, que foi La Summa dell'Aritmetica Geometrica Proportioni et Probabilità, que foi popularizada porque ele foi um dos primeiros impressos de Gutenberg. Esse livro ele foi impresso em 1494 em Veneza. Bom, aí surgiram as escolas do pensamento contábil. A primeira escola de pensamento contábil que se tem notícia é a escola contista. Qual que era o objetivo da escola contista? Era o controle do patrimônio das empresas através da apuração de saldos das contas. Uma inovação dessa escola foi a criação da conta de capital. O que é a conta de capital? Ela determina o quanto a empresa deve para o seu proprietário, ou seja, no início da sua fundação, o proprietário tirou o dinheiro do bolso e botou na empresa. E ele trata a empresa separada do que é da empresa e o que é do proprietário. E isso foi causado por quê? Como criou muitas sociedades, era preciso separar isso. Essas sociedades tinham mais do que um sócio e isso podia dar problema. Então, assim, quem foi assim, a celebridade dessa escola? Foi o nosso querido Frei Luca Pacioli, que todo mundo ouviu falar. E outra pessoa que ajudou também foi o Benedetto Cortrigli. Sim, vamos ver muitos italianos hoje. Bom,
Com a Revolução de 1789, surgiu uma nova escola. Porque em 1979 foi um período no qual se pregou a libertação do indivíduo perante o Estado. Para a contabilidade se iniciou a criação das novas escolas de pensamento, entre elas a Lombarda. Ela surgiu em 1840, ela foi um pouquinho depois, mas ela tinha como principal objetivo da contabilidade a administração das entidades. Como assim a administração das entidades? Eles não entendiam nessa época que a contabilidade era separada da administração, elas entendiam que isso caminhava junto. Quem foram as pessoas que ajudaram a desenvolver essa escola? Francisco Villa e Antônio Tonzink. Já na escola personalista, que surgiu em 1867, seu principal objetivo era a relação jurídica entre o proprietário da empresa e todos os seus stakeholders, ou seja, todos os seus clientes, fornecedores e colaboradores. Mais alguns italianos colaboraram para isso, Giovanni Rossi, Francesco Marchi, entre outros. A escola cotrolista, ela surgiu em 1880. Você pode ver que entre elas existe aí um curto espaço de tempo, 20, 30 anos. E qual que era o objetivo dessa escola? Era estabelecer entre a contabilidade como as pessoas que controlavam a empresa, ou seja, o contador seria a pessoa do administrador, tentando fundir o contador e o administrador. Seus principais defensores foram Pietro Rigabon e Vittorio Alfieri. Como eu falei, muitos italianos nessas escolas. Mas aí a gente sai um pouquinho lá da Europa e vai parar na América do Norte. Surge a Escola Estadunidense. Ela foi fundada em 1887. E, como hoje em dia ainda se procura, vocês podem ver que é uma coisa muito antiga, ela tem como principal objetivo melhorar a qualidade da informação contábil, procurando torná-la mais útil para as empresas e procurando padronizar as informações. Ela foi responsável por aquilo que a gente tem hoje, uma linha de contabilidade financeira e uma linha de contabilidade gerencial. Essa escola, gente, ela foi muito prática. Ela não ficava se preocupando em construir teorias. Ela partia principalmente para o dia a dia, o que precisava ser feito, o que precisava ser mostrado. E muitos dos conceitos contábeis que a gente tem, que são aceitos hoje, são e foram estudados ou mostrados por essa escola. Entre os seus colaboradores temos Lawrence Robert Dickinson, Kenneth Most, entre outros. Essa escola ela teve bastante gente trabalhando nela. Saindo um pouquinho da nossa amiga América do Norte, voltamos para a nossa amiga Europa. E lá a gente encontra os neocontistas, ou seja, eles voltam lá para a escola contista, usa-se das portilhas dobradas, porém, ele faz uma junção com as outras histórias, procurando demonstrar relação jurídica entre administradores, empregados e proprietários. Ela quer confirmar a importância da apuração dos saldos nas contas, tendo isso como principal objetivo. Nessa escola, a gente tem Léon Patardon e René Delaporte como um dos principais fundadores, mas a gente tem muita mais gente boa. Agora vocês parem e pensem assim, desde sempre a humanidade utilizou-se da contabilidade. E no próximo slide, na próxima aula, a gente vai ver que, além dessas escolas, a gente vai ver como é que essa contabilidade, que desde os primórdios o homem se utiliza, está sendo utilizado agora pelo nosso Brasil. Como é que foi a evolução aqui? Antes disso, vou mostrar para vocês, como eu já conversei sobre ele em impulsos anteriores, o maior difusor das partidas dobradas foi o nosso amigo Frei Luca Pacioli.